Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, está no ar o TCE Notícias e a gente começa esta edição mostrando como foi o 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas aqui em Cuiabá. O evento, realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, teve como tema a construção da excelência institucional. A abertura foi realizada no Teatro Zulmira Canavarros. Veja. Representantes dos 34 Tribunais de Contas e Ministério Público de Contas do Brasil se reuniram na abertura do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado em Cuiabá. O evento, que tem a proposta de debater sobre a fiscalização de receita, fomenta a troca de experiência entre os membros dos órgãos de controle. A visão é sempre prospectiva, só que a cada passo isso avança mais, e avança tecnicamente, avança em razão de todos se debruçarem por pretenderem alguma coisa melhor, em termos científicos, em termos de pesquisa, em termos de doutrina, ou seja, a formatação de uma nova visão, de uma nova concepção de tribunais de contas, que já vem sendo feita de algum tempo para cá. Esses encontros anuais são importantíssimos para a troca de experiências entre profissionais de tribunais de contas diferentes, e todos vão aqui discutir temas e aperfeiçoar a sua formação. A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades do Estado, que prestigiaram o debate entre os órgãos de controle. E o Brasil todo hoje clama, exige transparência. Transparência do Executivo, do Legislativo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, das prefeituras, dos órgãos, para saber aonde está sendo empregado o recurso público. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso ressaltou que o evento promove a troca de experiências entre os participantes, enriquecendo o trabalho dos membros dos órgãos de fiscalização. O momento enriquece pela crise fiscal grave que o país passa, pela responsabilidade dos tribunais de contas em enfrentar esse problema de uma forma racional, de uma forma com prudência, com bom senso. A Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil tem a proposta de contribuir com as instituições, já que ainda não foi criado um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. O nosso papel é de passar essas boas práticas, recomendações, compartilhar casos, como acontecerá aqui no 5º encontro, e diminuir as nossas diferenças. Nós queremos um padrão de atuação nacional, uniforme, que cada tribunal do Brasil exerça a sua função com a máxima efetividade e dando o resultado que o cidadão espera. O evento segue até a próxima quinta-feira, com palestras debatendo a atuação dos tribunais e os desafios para o futuro. Os tribunais, me permita dizer que eles são instrumentos de compartilhar soluções nesse momento. Você não pode ficar preso apenas ao lado da fiscalização, da penalização. É preciso que nós também temos uma visão de contribuição na solução do problema. A fiscalização das receitas e as renúncias de receitas públicas foram abordadas no 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Boas práticas na fiscalização de obras e no aprimoramento do sistema de controle interno dos jurisdicionados também foram compartilhadas. A tarde do segundo dia do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas contou com diversas palestras em Cuiabá. No auditório da Escola Superior de Contas, a mesa foi composta pelo conselheiro-presidente do TCE de Mato Grosso, Antônio Joaquim, o conselheiro e vice-presidente da Tricom, Walter Albano, o procurador do Ministério Público de Contas de Mato Grosso, Gustavo Deschamps, e o governador Pedro Taques, que parabenizou a realização do evento. O Tribunal de Contas mudou a sua lógica, antes estava pensando no passado, hoje está pensando no presente. Isso é cumprir o que diz o artigo 37 da Constituição, buscar a eficiência, a economicidade, no mesmo momento em que as obras estão sendo e as ações sendo realizadas. A palestra principal foi ministrada pelo vice-presidente do TCE de Mato Grosso, conselheiro Walter Albano, que abordou o tema
a fiscalização das receitas e renúncias de receitas públicas pelos tribunais de contas. O conselheiro também abordou a resolução de diretrizes, que vai orientar todos os tribunais de contas em como exercer o controle externo sobre a receita pública e a renúncia de receita. É nosso dever nos organizar, estudar, aprender, no sentido de fazer com que o nosso trabalho de controle externo conduza as administrações a atuar de forma correta, de atuar de forma planejada e atuar de forma eficiente na tributação e na arrecadação dos recursos públicos. Jorge Eduardo Salgado Salles, do TCE do Rio de Janeiro, também tratou sobre receita pública e demonstrou o funcionamento da Coordenadoria de Controle da Receita do Tribunal Fluminense. A coordenadoria atua em toda essa área, desde a cobrança administrativa, desde a fiscalização, o processo administrativo tributário, cobrança judicial, que hoje é um problema para os tribunais de justiça de todo o Brasil. Outro destaque foi para o TCE do Ceará, que apresentou um manual de fiscalizações. Já o Tribunal de Contas de Goiás exibiu um projeto considerado pioneiro no Brasil. Foi criado um laboratório móvel de auditoria em estradas. Um projeto que trouxe muito aprimoramento para a fiscalização de obras públicas, melhorando aí a qualidade dos serviços prestados nas obras de pavimentação asfáltica, possibilitando aí apuração de irregularidades, podendo inibir possíveis desvios, né? Punir responsáveis quando necessário. E ainda tarde, na apresentação de boas práticas dos tribunais, temas relevantes para o controle e transparência das ações foram ressaltados. O debate foi mediado pela analista de controle externo e membro da Comissão de Coordenação Geral do MMD, Gislaine Fernandes, que avalia de forma positiva a busca pela excelência dos tribunais. Essa predisposição já de todos os tribunais fazerem as suas autoavaliações e detectarem as suas falhas e procurarem melhorar o desempenho do serviço, isso por si só já é um ganho que a gente precisa de considerar e agora é multiplicar mesmo essas práticas para a gente atingir o objetivo maior, que é uniformizar os procedimentos e melhorar a qualidade desse segmento da atividade pública, que é o controle externo. Um dos assuntos foi o modelo de efetividade e transparência das execuções na era digital, em funcionamento no TCE do Paraná desde 2006. A apresentação foi feita pelo coordenador de execuções, Marcelo Lopes. Com essa oferta de ferramentas, a gente consegue diminuir custo, a gente consegue oferecer um resultado muito melhor para a sociedade. Essas experiências positivas foram selecionadas pelo MMD, que é o marco de medição de desempenho dos tribunais. Além desses assuntos, outras 2 boas práticas foram apresentadas nesta tarde. Corregedoria do Tribunal de Contas de Rondônia e ainda a Assessoria de Comunicação Institucional do TCE do Rio Grande do Sul. Destaque também para uma prática de sucesso realizada no Tribunal de Contas aqui de Mato Grosso. O projeto Aprimora foi apresentado pelo auditor público externo, Gabriel Liberato Lopes. Já iniciamos a avaliação da alimentação escolar. No ano de 2017 já está previsto a avaliação das contratações públicas, de gestão financeira dos municípios e em nível de entidade. Foram 3 dias de evento, conferências, seminários de boas práticas e painéis. Do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, saiu uma carta em que os representantes dos Tribunais de Contas reafirmaram o compromisso de trabalhar pela melhoria da excelência institucional. E antes do encerramento, ainda foram debatidos outros assuntos importantes. Confira! Cerca de 500 conselheiros substitutos, procuradores de contas e auditores participaram do encerramento do 5º ENTC. O painel de encerramento do encontro contou com o tema Tribunais de Contas, Governança Pública e Democracia, os novos desafios da Lei Ficha Limpa. A abertura foi feita pelo presidente do TCE de Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim. Cumpriu de forma fantástica o objetivo, que além da confraternização das pessoas se encontrarem, trocarem ideias, que era esse de compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de ideias e projetos que estão funcionando.
Sobre a Lei Ficha Limpa, o palestrante foi o advogado eleitorista e um dos relatores da minuta da lei, Marlon Reis, que destacou a importância da Lei Complementar 135 e os benefícios desse dispositivo legal à sociedade. Nós estamos falando de instituições como os tribunais de contas, que têm um papel fundamental na aplicação da Lei da Ficha Limpa. Muitas das inelegibilidades, eu inclusive digo que a maioria das inelegibilidades provém justamente de decisões de tribunais de contas. O ex-presidente do STF, o jurista Carlos Aires Brito, participou do encerramento do encontro e ressaltou a importância dos tribunais de contas. Os tribunais de contas receberam o maior prestígio da Constituição. Eles são independentes politicamente, são autônomos tecnicamente. Né? A função de controle externo entregue aos tribunais de contas é elementar para uma vida estatal civilizada, democrática, ética e transparente. O conselheiro Valdecir Pascoal, presidente da Tricom, avalia de forma positiva o evento. O balanço é muito positivo, eu sou muito feliz, grato, e todos que sairão daqui, nós sairemos mais robustecidos, né, mais estimulados a cuidar dos nossos tribunais de contas, porque a gente sabe, a gente tem confiança de que os tribunais de contas devem atuar sempre a serviço do cidadão. O tema principal do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas foi a excelência institucional. Mas assuntos relevantes como previdência, lei da ficha limpa e novos caminhos das instituições em tempos de crise também foram temas debatidos. E os tribunais, cada vez mais, eles prezam por isso. É o controle e a dificuldade financeira que passa o país, passa os estados, é cada vez mais presente os tribunais de contas. E, portanto, esses temas que hoje, durante todo o dia, realmente eles trarão muitos benefícios para nós, conselheiros e também os assessores. No final, uma carta de intenções contendo 18 compromissos foi aprovada pelos participantes, considerando o contexto político institucional e os desafios para o enfrentamento da crise. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere no portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até segunda. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.